Saudações e bem-vindo a mais uma edição. Passado, presente e futuro de Moçambique, eis a reflexão que se impõe. Isto acontece no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. É uma celebração que decorre durante este 2025. E hoje contamos com o testemunho do professor e doutor, o engenheiro João Mário Salomão. Professor, bem-vindo para esta nossa reflexão. A questão de início é esta. A 25 de junho, quando em pleno estádio da Machava, o presidente Samora Machel proclama a independência nacional, onde é que se encontrava e o que é que fazia? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Strong Life TV e faço os meus votos de sucesso a este canal televisivo que vem enriquecer o panorama dos órgãos de comunicação social em Moçambique. Respondendo à sua pergunta, eu vivia em Maputo, na então Lourenço Marques, e fiz questão de ir ao estádio da Machava. Tinha um carro, um Volkswagen, e foi nele que eu me meti e me desloquei ao estádio da Machava, onde eu pude testemunhar a proclamação da independência da República Popular de Moçambique pelo presidente Samora Machel, em nome do povo moçambicano. Nessa altura já andava em carro próprio? Se nessa altura eu andava em carro próprio, eu era um estudante finalista no curso de Engenharia Civil e eu já trabalhava. Havia 2 anos que eu era monitor. O monitor é um estudante, permita-me assim dizer, um estudante com um bom currículo, com boas notas, que é convidado a apoiar as aulas práticas de determinada disciplina. Assim, eu era um monitor no Departamento de Engenharia Civil, no curso de Engenharia Civil, em que eu era também estudante, e por isso tinha meios próprios, tinha rendimentos para adquirir um carro. Mas não comprei um carro novo, comprei um Volkswagen que tinha 15 anos, mas estava em boas condições mecânicas, e é interessante recordar que o carro me custou 20 contos, 20 mil escudos, dos quais teve de pagar 5 mil como sinal, e paguei os restantes 15 mil mais tarde. Nessa altura era muito dinheiro, 20 mil escudos. Bem, era muito dinheiro, e eu ia dizer que talvez pelo fato de eu ter um nível de rendimento que me dava um certo conforto, uma certa qualidade de vida, e eu não devo descurar que 20 mil escudos, 20 contos era realmente muito dinheiro. Vamos dizer, em termos genéricos, isto correspondia a 7 meses de salário como monitor. Mas eu também tinha outros rendimentos porque dava explicações e isso vinha a aumentar o rendimento mensal que eu tinha. Professor, nessa altura, portanto, quando a independência nacional é proclamada, já antes tinha ouvido falar da luta armada de libertação nacional? Sim, porque para qualquer estudante universitário era conhecido, era sabido que não só os movimentos de libertação das então colónias portuguesas, de um modo geral, mas particularmente em Moçambique, a Frelimo era um movimento de libertação que estava a lutar pela independência de Moçambique, ou que tinha lutado pela independência de Moçambique. Tanto mais que os estudantes universitários eram um grupo com acesso à informação, com acesso à documentação e que intelectual e culturalmente tinham acesso a meios de informação e documentação que não era do acesso do comum cidadão. Eu posso referir, por exemplo, que havia 2 revistas ainda no tempo colonial, durante o Estado Novo, cujo primeiro-ministro era
Marcelo Caetano, havia um jornal e uma revista. A revista é a Seara Nova. Para aqueles que são da nossa geração, posso dizer que a Seara Nova era um elemento de luta, um elemento de referência, de consulta pelos intelectuais. E havia também um bom jornal, curiosamente, o Comércio do Funchal, um jornal que era de tamanho mais pequeno, de folhas cor-de-rosa e que estavam disponíveis em Moçambique. Eu mais tarde assinei a Seara Nova e o Comércio do Funchal, e onde eu conheci a Seara Nova e o Comércio do Funchal foi na livraria da CUP, que estava na Rua de Araújo, que hoje é a Rua de Bagamoio. Havia ali uma livraria da CUP. Terá passado algum episódio de alguma discriminação enquanto estudante no tempo colonial? Bem, enquanto um indivíduo de raça negra em Moçambique, é evidente que testemunhei o racismo em Moçambique. Mas devo dizer, em abono da verdade, que a nível da escola, nos colegas de escola, no liceu, na universidade, o racismo não existia assim. Havia uma fraternidade, havia uma camaradagem que era natural entre gente jovem. Mas na sociedade moçambicana, então, colônia portuguesa, sim, havia manifestações evidentes de racismo no país. Quando a independência é proclamada em 1975, começa a edificação da nova nação, portanto já independente. E a uma dada altura é convidado a ocupar o cargo de Ministro da Construção e Águas, um grande ministério. E isto acontece mais ou menos no tempo de transição, quando terminava a guerra de 16 anos, que se encarregou de destruir quase um pouco de tudo. O que é que isto significou para si? Bem, a minha passagem pelo governo foi um momento alto em termos de carreira, em termos de atividade, mas sobretudo como cidadão moçambicano. Assim, como cidadão moçambicano, eu tive o privilégio de poder servir o meu país exercendo essas altas funções. Tive a responsabilidade numa área correspondente à minha formação como engenheiro civil. Eu tive a responsabilidade por atividades que tanto correspondiam àquilo que seria genericamente obras públicas e o abastecimento de água e a drenagem. Que desafios é que isto representou para si? Ser nomeado Ministro da Construção e Águas em plena época de transição, o país saía de uma guerra de 16 anos. Não, o país ainda estava em guerra. Fui nomeado em 1987. Sim, 87. E o Acordo Geral de Paz só foi assinado em 1992. Eu já estava no governo, havia mais de 5 anos. Um engenheiro é treinado nos bancos de escola, na Faculdade de Engenharia, aprende a gerir obras, a fazer planos de trabalho, a fazer planos de atividade em relação àquilo que é um empreendimento em que ele deve participar, como construtor, como fiscal ou mesmo como projetista. Mas a função de ministro, a função de governação, significa uma responsabilidade acrescida, porque não é um papel de mera condução na área técnica, mas é preciso considerar que é uma responsabilidade em termos de sociedade, em termos cívicos e em termos do país como um todo. Isto, como dizer, é um momento alto em que, com humildade, entendi que aquela responsabilidade
que me estava a ser dada, que me foi dada pelo presidente Chissano, eu devia tentar fazer o meu melhor para corresponder aos anseios do povo, à expectativa dos meus concidadãos nessas funções que me tinham sido conferidas. Não chegou a oferecer resistência quando é convidado a ministro? Os técnicos muitas vezes não se compadecem muito com funções políticas, porque como ministro acaba exercendo também uma atividade política. Sim, mas eu quero dizer que, felizmente no país, após a independência nacional, nós testemunhamos uma entrega dos técnicos, dos quadros nacionais, em diferentes funções e responsabilidades, nas províncias, engenheiros agrónomos, veterinários, diretores provinciais, médicos. E esses jovens entregaram-se com todo o afinco para exercer funções no país que lhes pertencia. Ou seja, é uma situação em que alguém é solicitado a exercer funções para poder contribuir com o melhor do seu saber, com o melhor do seu conhecimento, humildemente, para tentar alavancar, para tentar contribuir para o avanço, para o desenvolvimento, para o progresso desse país. Por isso, em termos mentais, intelectualmente, não há razão, não haveria razão para eu ter alguma hesitação ou dúvida de que, sendo chamado a exercer tais funções, eu deveria ter alguma hesitação. Ou seja, vendo as funções como uma oportunidade, um chamamento para servir. E nesse sentido, sim, quando alguém é chamado a servir, deve corresponder ao chamamento que lhe é transmitido. Dirige, portanto, a área das obras públicas, nomeadamente Ministro da Construção e Águas, num período em que praticamente a guerra dos 16 anos havia quase condicionado de forma bastante significativa a ligação plena do país, da capital do país para determinadas capitais provinciais, para distritos e por aí fora. Como é que lidou com este quadro? Há duas fases. Uma primeira, em que até o Acordo Geral de Paz, o país estava limitado, estava condicionado na comunicabilidade, na circulação dos seus cidadãos. Ou seja, não se podia ir em segurança do ponto A ao ponto B e, em certos casos, era preciso fazê-lo sob escolta militar. Isso condicionava aquilo que era possível fazer no país. Isso impedia que o país funcionasse na normalidade. A economia do país não era uma economia em normal desenvolvimento, em normal funcionamento, porque aquilo que era produzido em determinado ponto, seja na agricultura, seja na pecuária, seja em termos de fabricação, teria de ser transportado de um ponto para outro ponto para consumo, para utilização nesses pontos, noutros pontos do país. E isso não era sempre fácil. Por isso, este era um elemento novo na gestão que era preciso assumir, que era preciso praticar, considerando essa componente, esta limitação que não deveria ser, contudo, impeditiva a que se procurasse fazer aquilo que era necessário na realização das atividades no país. Mas não era um quadro fácil. Um aspecto a ter presente é o seguinte: há um Ministro da Construção e Águas que supervisava as estradas, os abastecimentos de água. Era ele que, na linha de comando, tinha a responsabilidade de instruir os seus quadros para que, na área das estradas, eles fossem reparar as estradas
as pontes onde tivesse havido uma ação de sabotagem ou tivesse havido qualquer atividade prejudicial à operação da estrada. E é dramático pensar que talvez alguns desses quadros, alguns desses trabalhadores, alguns desses funcionários que se enviavam, que eram instruídos pelo ministro para ir exercer as suas funções na linha da frente, talvez nem todos pudessem regressar aos seus pontos de partida. Chegou a acontecer isso? Sim, chegou a acontecer isso. Não é fácil, não é o sentimento que se reviva de ânimo leve. Não é, não. Professor, não só as estradas e pontes estavam condicionadas, tudo que era infraestrutura, sobretudo do setor público, havia sido afetada pela guerra. Podemos citar escolas, hospitais, etc, etc. E esta classe de infraestruturas, qual é a sensibilidade que merecia por parte do governo, tanto nomeadamente do setor que dirigia nessa altura? Sim. Há um aspecto em que, na nossa experimentação no sentido positivo da palavra, Moçambique assumiu a independência, era um país novo, e o que se teve em Moçambique, inicialmente, é um Ministério das Obras Públicas e Habitação. Mas, a determinado momento, deixou de ser o Ministério das Obras Públicas e Habitação e passou a ser o Ministério da Construção e Águas. E as obras públicas não eram unicamente no Ministério da Construção e Água. Não era no Ministério cujo edifício está ao longo da Avenida Karl Marx. Da Avenida Karl Marx. E a educação tinha o seu Departamento de Obras Públicas, o GEP, a saúde tinha também o seu setor de construções, o Ministério do Interior também tinha as suas construções, ou seja, nós deixamos de ter um Ministério das Obras Públicas em Moçambique. E ainda hoje não temos um Ministério das Obras Públicas. Mas não o nome temos. diz isso. Como? O nome hoje diz isso, Ministério das Obras Públicas, É o Recursos nome. Hídricos É o nome. É o nome. e Habitação. Porque repara, obras públicas, se são obras públicas, os hospitais do Estado devem estar sob a responsabilidade em termos de manutenção, em termos de preservação, em termos de renovação, em termos de conservação, debaixo do Ministério das Obras Públicas. Hospitais, escolas. Por isso, nós iremos voltar a ter um Ministério das Obras Públicas quando efetivamente as obras públicas, as obras do Estado, sejam todas sob a mesma responsabilidade. Ou seja, que o Ministério da Educação seja virado para a educação, que o Ministério da Saúde seja virado para a saúde e que a parte da construção, a parte da manutenção, que isso seja feito por um Ministério que tem vocação para isso e, conforme o senhor está a dizer, e cujo nome corresponde a isso. Na sua opinião, a atual configuração em que o Ministério das Obras Públicas, portanto, não se encarrega de obras públicas de setores como educação e saúde, esta configuração ajuda o país? Vamos lá ver. Este é chegou-se a este modelo, a esta configuração, num processo de crescimento. Moçambique ganhou a independência em 1975 e foi tentando definir as instituições com que deveria funcionar. O que eu estou a dizer é que o setor de construções na saúde, o setor de construções na educação, para dar dois exemplos, tem uma ligação
natural, uma ligação intrínseca com o setor de construção e de manutenção que deve estar debaixo do Ministério das Obras Públicas. E a eficiência do funcionamento institucional será mais completa quando isso se faz. Vou dar-lhe uma ilustração. Moçambique é um país rodeado de países de língua inglesa, países anglo-saxónicos ou países que foram colónias britânicas. E na configuração dos países vizinhos de Moçambique, as estradas e pontes, como nós dizemos em Moçambique, estão dentro dos transportes. Nós, Moçambique, é que tínhamos as estradas e pontes dentro das obras públicas. E agora, o governo da República de Moçambique, encabeçado pelo presidente Daniel Chapo, transferiu as estradas para o Ministério dos Transportes. E isto corresponde ao alinhamento, corresponde ao figurino existente nos países que são nos nossos vizinhos, são países à nossa volta. Portanto, este é um processo de crescimento. Não estou a dizer que antes as estradas não fossem devidamente tratadas ou consideradas pelo fato de estarem no Ministério da Construção e no Ministério das Obras e Habitação. Mas o figurino existente nos países da região é aquele em que os transportes englobam também as estradas e pontes. E neste momento é o que acontece em Moçambique. Onde é que arranjavam dinheiro nessa altura para lidar com o quadro prevalecente, marcado por uma grande destruição pela Guerra dos 16 anos? Bem, Moçambique vivia e ainda hoje vive das suas receitas próprias, bem, que são limitadas, não satisfazem todas as necessidades do país, mas Moçambique, qualquer país deve trabalhar no sentido de gerar receitas fiscais que correspondam às suas necessidades. Por outro lado, Moçambique também beneficiou de donativos de países que se solidarizavam com Moçambique, desde o tempo da luta armada de libertação nacional, ou, após a independência, países que continuaram a apoiar Moçambique nas suas atividades. Portanto, isto é uma mistura, um encontro, uma junção de diferentes fontes para cobrir as necessidades de atividade, as necessidades orçamentais de Moçambique. Neste período sobre o qual estamos aqui a refletir, o país passou por uma fase em que foi desenhado e executado um grande projeto que chegou a ser famoso, diga-se de passagem, o ROX. Pode referir-se às linhas, aquilo que foram as linhas de força deste grande programa? ROX são as iniciais de Roads and Coastal Shipping, estradas e navegação costeira de cabotagem. Por isso, este projeto estava a ser executado por dois ministérios, o Ministério da Construção e Água, o Ministério de Transportes e Comunicações. Construção e Águas, que tinha as estradas e pontes, e os Transportes e Comunicações, que tinha a navegação costeira. Qual era o objetivo? O objetivo do ROX era melhorar as condições de funcionamento, as condições de transitabilidade dentro do país, por via rodoviária. Melhorar algumas estradas, fazer também a construção de alguns troços de estradas que eram importantes para completar a rede viária em Moçambique, e, em termos da navegação de cabotagem,
para que a navegação de cabotagem, a navegação costeira, permitisse o escoamento de bens por via marítima. Isso seria um ganho para a economia, uma vez que, por um lado em terra e por outro lado pelo mar, melhorava-se as condições de escoamento dos bens da produção existente ou dos produtos importados que precisavam de ser escoados e colocados em determinados pontos do país, ou no caso da exportação, dos bens ou da produção do país, que assim iria chegar aos portos a partir dos quais era feita a sua exportação. E os objetivos chegaram a ser cumpridos na íntegra? Os objetivos foram cumpridos. Houve o ROCS, o projeto inicial, e mais tarde houve o ROCS 2. Teve continuidade do ROCS com o segundo projeto de estradas, pontes e de navegação costeira. Portanto, houve um trabalho que foi feito ao longo do ROCS e que foi continuado no ROCS 2. Hoje não existe ROCS, mas é evidente que existem todas as ações, todos os esforços, toda a programação do governo da República de Moçambique para que as estradas possam ter fundos para a sua manutenção, para o seu melhoramento e para que a navegação costeira também desempenhe um papel importante no escoamento dos bens da produção ao longo da costa moçambicana. Qual era a fonte de financiamento dos dois ROCs? Dos ROCs, o maior pacote de financiamento vinha do Banco Mundial. E havia também donativos ou complementos de outros países para reforço dos fundos que vinham do Banco Mundial. Os Estados Unidos da América, a Suécia, a Noruega, para citar de memória alguns dos países. Chegado a esta parte, depois da implementação do ROCS e de muitos outros programas que se seguiram, o professor João Mário Salomão se sente confortável com aquilo que é o figurino que hoje apresenta de estradas no país? Vamos lá ver. O ser humano deve ser ambicioso no sentido intelectual da palavra. Ou seja, o ser humano deve traçar objetivos a determinado momento e procurar alcançar esses objetivos. Alcançados esses objetivos, deve olhar mais à frente e ver o que mais pode fazer. Quando eu digo isso, estou precisamente a dizer que Moçambique deve ser ambicioso nas metas que estabelece e não se ficar em determinado ponto em que diga, bem, aquilo que foi delineado há 5 anos foi cumprido, agora passa a expressão descansar à sombra da bananeira. Não, é preciso pensar em novos projetos, em novas necessidades, e é preciso mesmo fazer ajustamentos, algumas ações que foram definidas. E, neste momento, nós, Moçambique, temos ainda algumas dificuldades, ou sérias dificuldades, naquilo que se refere à nossa rede rodoviária. Ainda não geramos internamente, através das receitas, os fundos próprios que são necessários para mantermos as nossas estradas. E isso, às vezes, cria algumas distorções. As distorções quais são, por exemplo? São as estradas com portagem em determinado contexto, que não seria o contexto correto, mas mais à frente eu posso desenvolver esse ponto. Assim, o que eu quero dizer é que Moçambique deve ter os meios, deve ter as receitas, deve ter os créditos, e quando falo em créditos, Moçambique vai buscar fora dinheiros emprestados. Mas esses dinheiros emprestados têm de ser pagos um dia. Os dinheiros que se vai buscar devem ser utilizados de tal maneira que eles contribuam para o melhoramento do funcionamento da economia do país e o país possa depois ter as receitas
que permitam pagar os créditos que foram contraídos. Nós temos, por exemplo, a ponte para Catembe. A ponte para Catembe é o resultado de um crédito, é uma estrutura notável, é uma referência, e o país deve ser capaz, nos termos do crédito, e acredito que foi um crédito concessional que foi concedido pela República Popular da China para a construção da ponte, ser capaz de pagar à República Popular da China aquele crédito que foi contraído. E qual é a dificuldade que nós ainda temos hoje nas estradas? Nós não temos os fundos próprios para a manutenção de estradas. E, não tendo os fundos próprios, nós não tomamos as medidas, as ações, não levamos a cabo as ações de manutenção no momento próprio. As ações de manutenção não são realizadas no momento próprio. Ou seja, nós não recelamos o tapete asfáltico ao fim dos 3 ou 4 anos que ele foi projetado durar, permitindo que ele seja substituído e aquilo que está abaixo do tapete asfáltico não seja danificado. Então não fazemos isso, vem um buraco, o buraco cresce, e depois outros buracos, e a certa altura nós temos uma estrada que já foi asfaltada, cheia de buracos, e naturalmente custa muito mais recuperar aquela estrada. Já não é uma reparação, é uma reabilitação da estrada. E a reabilitação custa mais caro, ou seja, deixamos danificar a base e a subbase, e é esta superação que o país deve alcançar. Nós, Moçambique, não podemos estar numa situação em que perpetuamente, quando as nossas estradas são danificadas, se nós não tivermos créditos externos, nós não conseguimos fazer trabalho. Temos de ver, todos os moçambicanos, o nosso governo, todas as entidades, toda a gente deve ver o que é preciso fazer para que Moçambique tenha autonomia financeira para se financiar. Não impede que para um ou outro projeto o país vá buscar créditos fora. Mas ir buscar créditos para fazer a manutenção é errado. Também se perpetua uma situação em que o país não consegue uma ligação plena entre as zonas de produção e as zonas de consumo. E isto penaliza de forma muito particular os produtores que representam a maioria da população moçambicana, que veem a sua condição de pobreza, portanto, perpetuada por falta de ligação que garante o escoamento pleno dos seus excedentes. Concordo consigo. O escoamento não se faz. Aquilo que é produzido no Chocó, aquilo que é produzido na Zambésia, o arroz, o milho que é produzido em Nampula, o amendoim que é produzido em Nampula, não sei se facilmente eles chegam a Maputo. E se chegarem a Maputo, talvez com custos encarecidos por causa das dificuldades de circulação rodoviária. Nesta reflexão, o professor aborda também aquilo que foram os desafios de um período que exigia muito dos quadros. E notava-se maior empenho, maior entrega, mesmo no meio daquelas dificuldades que passavam por trabalhar em plena guerra dos 16 anos. Qual era a terapia que o engenheiro usava para a retenção dos quadros? Bem, primeiro, concordar consigo e dizer que os jovens moçambicanos recém-graduados, e até houve uns que nem sequer se graduaram, o governo, a certa altura, precisando de diretores provinciais de agricultura, pegou em finalistas de agronomia, enviou às províncias para eles serem os diretores provinciais de agricultura, para fazer aquilo que poderiam fazer com as ferramentas, com o conhecimento que já tinham. E eles, só mais tarde, ao regressar a Maputo, é que puderam concluir os seus cursos. Havia um entusiasmo pelos jovens moçambicanos.
Eu também fui jovem, o senhor foi jovem, havia um entusiasmo, havia um querer, havia uma vontade de fazer, havia um entusiasmo. E o que nós nos perguntamos é como é que nós podemos transmitir o mesmo entusiasmo a esta geração nova, aos nossos filhos, de tal maneira que tenham o mesmo empenho, a mesma vontade de servir, a mesma vontade de contribuir para o país. Portanto, não é algo que correspondesse ao saber, ao mérito de João Salomão. É algo que correspondia à situação existente no país, às condições, ao ambiente existente no país, em que era possível, sem protestos, enviar jovens graduados para as províncias para irem lá trabalhar. Mas aquilo que é a postura da liderança também acaba sendo determinante para o desempenho, para a entrega, para o maior engajamento da juventude. Sim, eu acho que entendo o que está a dizer. A um certo nível, o que é que no Ministério nós fizemos? Nós tínhamos cooperantes. Havia a responsabilidade, as obrigações que o governo da República de Moçambique devia dar aos cooperantes, habitação, para além do salário em si. E uma coisa que eu entendi dever fazer é que quando digo nós, estou a dizer nós, Moçambique, poderíamos fazer o uso das habitações existentes, dos apartamentos existentes e atribuí-los aos quadros nacionais, estabilizá-los, permitir que eles pudessem constituir família, que eles se pudessem casar. Portanto, são essas pequenas coisas que se pode fazer em termos materiais para encorajar, para incentivar os quadros. Bem, os salários do Estado são limitados comparados com salários do setor privado, e o salário não era algo que o ministro ou nenhum dos ministros podia mexer, mas cada ministro deveria tentar criar as condições para que os seus quadros se sentissem acarinhados, se sentissem motivados, estimulados a melhor corresponder às suas responsabilidades. Ou seja, nós moçambicanos, temos de olhar para nós próprios e dizer, bem, há coisas que nós podemos fazer, há coisas que nós não seremos capazes de fazer, em que precisamos de ir ter com os aliados, com os amigos, que têm essa capacidade, para que eles nos apoiem, trabalhem ao nosso lado, para nós podermos fazer. Eu, a determinada altura, num projeto implementado maioritariamente pelo Ministério da Construção e Águas, em que havia também, como outros ministérios envolvidos, o Ministério da Administração Estatal, o Ministério do Trabalho, o projeto de reabilitação urbana. Em determinado momento era preciso contratar consultores para a condução, para a gestão técnica do projeto. E eu resolvi fazer uma coisa. Pensei, há quadros. Há moçambicanos capazes de assumir as funções de consultores. Não precisamos de ir buscar para um perfil técnico bem definido, bem claro. Não precisamos de ir contratar gente de fora para esse aspecto. E foi assim que eu disse para o projeto de reabilitação urbana que nós devemos ter consultores em posições séniores, indivíduos com currículos profissionais brilhantes, o Dr. Joaquim de Carvalho, economista, que tinha e tem um currículo invejável nas funções que desempenhou no governo, o Dr. Salomão Mwambe, que foi o primeiro-ministro das Finanças da República de Moçambique,
recentemente falecido, foi outro consultor, o engenheiro Ernesto Titossa, para consultor do procurement. Portanto, esses foram os consultores que eu fui buscar e disse, esses são os CVs dos consultores para satisfazer, para implementar o projeto, estão aqui nos termos contratuais do crédito, nós devemos ter esses lugares preenchidos. E nós, Moçambique, apresentamos estes 3 moçambicanos para essas funções correspondentes a determinadas funções do projeto. E são moçambicanos que cumpriram, que fizeram o seu papel. Ou seja, acreditar em nós próprios, em que nós podemos fazer e que nós temos massa cinzenta, temos gente capaz de realizar. Em 1994 ficamos a saber disso e lembramos disso. A uma dada altura foram realizar o Conselho Coordenador do Setor em Chimoio, capital provincial de Manica, e decide viajar para Quilimane de carro e ficou refém de antigos guerrilheiros da Renamo. Pode reviver este episódio? Posso. Esse é um episódio interessante da minha vida, do meu percurso, da minha vivência no governo. Os ministérios realizam bienalmente, de 2 a 2 anos, o seu Conselho Coordenador. E em 1994, o Conselho Coordenador do Ministério da Construção e Águas teve lugar na cidade de Chimoio. Já havia terminado a guerra. Sim, em 1994. E estávamos já em condições de circular. Mas para circular por estrada é preciso querer. Eu gosto de andar por estrada, eu gosto de viajar por estrada. E não há algo mais estimulante em termos de turismo, visualização, do que fazer uma visita por estrada. Se eu tiver de ir, por exemplo, a Inhambane, hoje, a minha preferência seria ir a Inhambane por estrada em vez de ir de avião. O avião é rápido, é confortável, mas por estrada vê-se o país, vê-se a realidade, passa-se por determinados pontos, ou seja, vai-se mentalmente observando o que está a acontecer no país. E, terminado o Conselho Coordenador, numa sexta-feira, no sábado, parti de Chimoio para Quilimane, na província da Zambésia, aonde eu me iria juntar à comitiva presidencial, porque o Presidente da República ia fazer uma visita à província da Zambésia. Até assim, nesse sábado, eu iria de Chimoio para Quilimane. Saímos na N6, a N6 é a estrada que vai de Machipanda em direção à Beira, em direção ao Dondo. No Dondo apanhamos a estrada 282 para norte, em direção a Caia, e a viagem estava a decorrer sem problemas. Era um dia de sol, no mês de agosto, e a determinados pontos chegamos a uma junção em que havia muita gente. Não sabíamos o que era. E acabamos por saber, eu acabei por saber que eram, afinal, guerrilheiros da Renamo que estavam a reivindicar a entrega daquilo que lhes tinha sido prometido no quadro da sua passagem, do seu regresso à vida civil, deixando a sua atividade militar, sementes, utensílios agrícolas, isso não lhes tinha sido dado. E eles tinham resolvido, como forma de reivindicar isso, bloquear a estrada de tal maneira que ninguém pudesse passar por ali. Portanto, não foi uma ação em que os guerrilheiros da Renamo tivessem planificado e decidido bloquear a estrada naquele ponto porque o ministro ia passar por ali. Não sabiam que o ministro ia passar por ali.
E constatado isso, não havia nada a fazer, senão ficar ali e ver como é que se poderia superar essa situação. Os guerrilheiros da Renamo não foram agressivos, não foram desagradáveis, incorretos. Eles tinham o seu ponto de reivindicação. Queriam pressionar quem é de direito, ali eles até diziam que o seu presidente da Câmara, lhes tinha dito que eles haviam de ter os utensílios agrícolas e as sementes para poderem retomar a sua vida civil junto aos seus familiares. Mas isso não se tinha... Quanto tempo é que fica nesta situação de refém? Chegamos lá por volta... estávamos a ouvir o jornal da Rádio Moçambique das 12h30, portanto foi por volta das 12h45 que chegamos lá e devemos ter saído de lá por volta... Quando digo devemos, estou a dizer eu e a minha comitiva, por volta das 18h30, quando começava a escurecer. E a certa altura, os guerrilheiros tiveram conhecimento de que havia, afinal, um dos indivíduos que estava ali retido era um membro do governo. E sabido que era tal, né? Tendo ele sabido tal, pensei que talvez devesse assumir um papel de liderança, ou tentar assumir um papel de liderança, conduzindo o processo. Inicialmente, o que é que se disse? Eu estava numa palhota que tinha uma cama tradicional de estacas, estava a ver uma cama tradicional de estacas, como eu estava cansado com o coordenador, quando eu fiquei lá retido, a primeira coisa que fiz foi uma cesta para recuperar as energias para me refrescar. A fim de hora e meia, levantei-me e ia comunicando com os meus quadros, porque alguns dos quadros que tinham estado no Conselho Coordenador também estavam a viajar comigo, os quadros da província da Zambésia, e eu propus que os guerrilheiros aceitassem libertar as mulheres e as crianças e ficassem os homens. Mas isso não era praticável porque, afinal, as mulheres e as crianças que estavam a circular não estavam em carros separados e independentes. Estavam em viaturas com familiares, com conhecidos, e por isso não era possível separar mulheres e crianças. E não sendo isso realizável, e disse ao meu intermediário, aquele que ia comunicar com eles, que se fizesse o seguinte, que libertassem todas as viaturas, com os seus proprietários, com os seus passageiros, e somente iria permanecer lá o ministro e a sua comitiva. Portanto, esses seriam reféns de alto calibre, se assim se pode dizer. E essa proposta foi aceita? Sim, foi aceita. Eles deixaram os outros carros partir e fiquei eu e os meus quadros e alguns elementos da comunicação social que me acompanhavam também ali reféns. Nessa altura, tivemos oportunidade de um encontro que eu disse, talvez em vez de um intermediário, disse ao engenheiro João Godinho, que era o vai-vém entre eles e eu. E o engenheiro João Godinho está hoje na Administração Nacional de Estradas, que talvez fosse bom o encontro com os guerrilheiros. Assim se fez, na minha palhota, eu sentado na cama, disse-lhes, como membro do governo e conhecendo a vossa reivindicação,
talvez eu vos possa ajudar melhor se vocês me libertarem. Eu dou-vos a minha palavra de que, uma vez liberto, irei interceder junto do primeiro-ministro, meu superior hierárquico, junto do presidente da República, a dizer que é uma preocupação de cidadãos moçambicanos que foram São Guilherme de Renamo, que estão à espera dos seus utensílios agrícolas e das sementes para retomarem a vida civil. E foi aceito? E foi aceito, sim. Foi aceito e, por volta das 18h30, deixaram-me partir em direção a Caia. E ainda teríamos de atravessar o rio Zambeze, do Batelão. Professor, uma das grandes obras notáveis realizadas neste período é a vala de drenagem que liga a Praça da OMM, isto aqui na cidade de Maputo, até a zona do Jardim. Pode-nos falar um pouco do que representou a realização desta obra no seu mandato como Ministro da Construção e Águas? Esta obra estava a decorrer, estava em curso quando entrei no Ministério. Esta obra é o resultado da cooperação, do apoio do Reino dos Países Baixos, da Holanda, a Moçambique, em termos do projeto e da sua construção. E ela permitiu melhorar as condições das terras ao longo na zona da Mafalala e escoar estas águas em direção ao Vale do Infilane, eliminando um problema que havia no aproveitamento do terreno na cidade de Maputo. Esta foi uma obra de engenharia notável para a cidade de Maputo, permitiu a resolução de um problema sério que a cidade de Maputo estava a viver, e aquilo que nós temos de fazer hoje é saber continuar a manter essa vala de drenagem ao longo da Avenida Joaquim Chissano. Qual é a reflexão que o professor faz hoje sobre a situação das obras públicas em Moçambique? Bem, eu vou voltar atrás e referir-me de novo ao fato de eu ter planificado viajar de Chimoio para Quelimane. Eu era um ministro das estradas. As estradas são a forma de comunicação de um país. A soberania de um país exerce-se fazendo a movimentação por terra. Não se exerce a soberania viajando de avião. Para exercer a soberania, para governar, para administrar o território, é preciso andar por terra. Por isso é que eu considerava, e considero que é importante, que nas deslocações os membros do governo, dentro das suas áreas, dentro das suas responsabilidades, façam a sua movimentação por terra, para conhecer o país, para ver o país. Então, o ministro das estradas, com muito mais obrigação, para ele andar nas estradas, ver se as estradas estão boas, se não estão bem, ter a sensibilidade e poder melhor gerir as estradas a nível ministerial, com o conhecimento que ele tem pelo fato de ele utilizar as estradas. Eu recordo-me de um exemplo caricato. Um chefe do departamento provincial de estradas e pontes na província da Zambeze. Não vou dizer o nome dele, não interessa o nome dele, mas no tempo da guerra, esse chefe do departamento de estradas e pontes precisava de ir da capital provincial de Quelimane para um distrito. E fê-lo indo de avião. Eu disse, não, fulano de tal, o chefe do departamento de estradas e pontes não vai da capital provincial para o distrito, de avião. Você é o dono das estradas, usa as estradas.
Mas estou a dizer que deve ter uma atitude de falta de cuidado, de falta de atenção em termos das condições de segurança existentes. Mas se é chefe do Departamento de Estradas e Pontes na província da Zambésia, então deve percorrer as estradas da província da Zambésia. E eu vou também referir outro ponto em relação às obras públicas em Moçambique neste momento. Em 1990, salvo erro, o decreto número 20/90, foi introduzido em Moçambique o imposto sobre os combustíveis, pela primeira vez em Moçambique. O imposto que se destinava a que no litro dos combustíveis vendidos no país houvesse uma parte do valor que era destinado à manutenção das estradas de ponte no país. 80% e 20% é que eram para outros fins nas zonas rurais. Isto foi em 1990. Infelizmente, com a desvalorização da moeda do metical face ao dólar, o imposto para combustível nunca mais foi ajustado. O valor de 1990 continua o mesmo agora em 2025. Ou seja, nós deveríamos ter acompanhado e explicado aos consumidores de combustível, aos utilizadores das estradas, nós, governo, ou seja, quem é o governo, e quando digo nós, governo, estou a dizer o senhor e eu, o nosso governo, deve explicar o que é que se está a fazer, qual é a finalidade deste valor que é acrescentado no litro de combustível, que é para manter as estradas. E as estradas serem mantidas e mostrar-se o resultado da manutenção das estradas. Como nós não ajustamos o preço do imposto para combustíveis, a certa altura, perante a desvalorização do metical face ao dólar, o encarecimento das matérias-primas internacionais, a elevação do preço dos óleos e do asfalto que nós importamos, que são necessários para a manutenção das estradas, o valor existente no litro de combustível era um valor insignificante. E mesmo assim o valor do combustível foi sendo elevado, mas o imposto sobre o combustível não foi mexido. E conduziu-nos a uma realidade em que, a certa altura, eu vou dizer assim, nós, governo moçambicano, no sentido de esclarecer o seguinte: não estou a dizer que eles governam, digo nós, o governo, porque são o nosso governo. Então, o governo moçambicano entendeu que a solução poderia estar nas estradas com portagem. Penso que terá sido um erro de boa fé, entendo o objetivo. O objetivo era gerar receita para a manutenção de estradas, porque as estradas com portagem são aquelas estradas que são construídas em alternativa a um troço de estrada já existente. Ou seja, não se pega numa estrada já existente e se introduz portagem nela. É preciso que haja uma estrada nova e aqueles que querem ir pela estrada nova usam a estrada nova e pagam a portagem. E aqueles que querem ir para a estrada já existente fazem o seu trajeto de A a B por essas estradas. Nós introduzimos na N1 e noutras estradas as portagens porque nós, a certa altura, depois de termos criativamente introduzido imposto sobre os combustíveis em 1990, depois nós descurámos, não fizemos mais nada e então ficamos sem dinheiro para manutenção de estradas. E as portagens são um caminho, mas a forma mais direta é esta. Se eu compro combustível, se eu compro gasolina para o meu carro, então naquela gasolina que eu compro, se o imposto destinado à manutenção da estrada por onde o meu carro vai passar estiver lá, eu já estou a contribuir, estou a pagar, entre aspas, aquilo que é o substituto da portagem que me é cobrado na Baixa de Sucumbane ou no outro ponto, em Massinga, porque já está no combustível.
questão que eu considero importante para explicar porque é que nós estamos carenciados de meios para manutenção de estradas. Uma outra ilustração é a cidade de Maputo, onde nós vivemos. A cidade de Maputo tem algumas estradas, algumas ruas estão esburacadas, de vez em quando há uns trabalhos que são feitos nessas estradas, mas às vezes damos a sensação que é conta-gotas. Por quê? Porque o município de Maputo, PCU, não terá os meios necessários para cobrir todas as suas despesas. Quais são as despesas? Despesas de segurança, despesas de jardins, partilhamento, despesas de... É certo que as escolas em Moçambique, as escolas caem debaixo do Ministério da Educação, mas há infraestruturas que correspondem à cidade de Maputo, que correspondem ao município. E essas devem ser cobertas pelas receitas do município de Maputo. Antes da independência, parte das receitas do porto de Lourenço Marques, hoje que é Maputo, eram canalizadas para a Câmara Municipal de Lourenço Marques. É preciso pensar que parte, talvez, daquilo que são os lucros, os benefícios, os ganhos no Porto de Maputo, também deveriam ser canalizados para a cidade de Maputo, para que a cidade de Maputo, que tem aqui o seu porto, tenha as condições apropriadas para a sua vida. Quem fala de Maputo fala da Beira, na cidade da Beira. E às vezes, quando os buracos são tapados, é tapado nesta rua, depois fica outra rua por fazer. Há umas 4, 5 semanas a Carlos Marques estava cheia de buracos, mas foi remendada. Enfim. Mas há muito arruamento em Maputo que carece de atenção. Quais são os outros? Qual é o outro aspecto onde a cidade de Maputo, as cidades poderiam ter mais dinheiro? Vamos considerar um imóvel que um moçambicano comprou ao Estado como inquilino nacional. Comprou ao Estado, o imóvel está na Samachil, está arrendado a uma embaixada, a quem quer que seja, e tem uma renda mensal de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares por mês. Faz sentido que esse imóvel tenha um posto predial autárquico de 10 mil, 12 mil meticais de 200 dólares por ano? Um imóvel que tem uma renda, um rendimento anual de 36 mil, 40 mil, 50 mil dólares por ano. Nem que fossem 2 meses de renda, 6 mil dólares. Isso deveria ser a receita do município de Maputo. Para o município de Maputo ter receitas. É verdade que vamos tocar num ponto delicado. Vamos dizer, mas há moçambicanos que não têm grandes rendimentos e que vivem nos seus imóveis. Mas podemos começar pelos imóveis de rendimento. Esse imóvel na Samachilde, que pertence ao moçambicano, tem uma renda de 3 mil dólares por mês, porque é que não pode pagar 5 mil, 6 mil dólares de imposto predial autárquico ao município de Maputo? Na minha opinião, deveria pagar. Precisamos é ter de coragem política, explicar, debater e introduzir isso. Um outro exemplo, também na captação das receitas. Falávamos a certa altura que o Estado não consegue captar todas as receitas de que tem necessidade. Aqui estou a dar um exemplo de uma forma como o município poderia ter mais receitas. O manifesto automóvel. O manifesto automóvel do Toyota Vitz, há um cidadão moçambicano que, segundo se ouve, tem um Rolls Royce. Rolls Royce é um alto automóvel. O automóvel em que a Rainha Isabel ou o Rei Carlos hoje há de andar é um alto carro. Pela nossa formulação, o Toyota Vitz, aquele carrito pequenino,
trabalhador moçambicano que gasta 150 mil meticais para o adquirir, e o Rolls Royce, que talvez tenha um custo de aquisição sem direito de 200 mil dólares, 250 mil dólares, aos quais se pôr os direitos em cima. Na nossa legislação, esses carros pagam mesmo manifesto. É errado. O Toyota Vitz deveria pagar um valor de manifesto. O Rolls Royce deve pagar um valor de manifesto. Quem anda de Rolls Royce? Quem tem dinheiro? Eu acho bem que ele tenha dinheiro, que esse compatriota tenha dinheiro para comprar Rolls Royce. Quem tenha dinheiro para comprar de Rolls Royce? Quem fala de Rolls Royce? Fala de Range Rover, um bom automóvel de luxo. Então, deve pagar um manifesto proporcional ao valor da viatura e não um igualitarismo como esse em que nós estamos mergulhados neste momento. Muito obrigado, professor João Mário Salmão, pela sua disponibilidade para refletirmos sobre o passado, presente e o futuro do país. Fazemos isto no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. O tempo não dá para mais, eu dou-lhe apenas 30 segundos para sublinhar aquilo que julga ser relevante ainda no contexto da nossa conversa. Estamos já para além do tempo. Sim. O ponto importante é o seguinte: Moçambique é um país viável. Moçambique é um país com futuro. Cabe a nós, moçambicanos, desenvolvermos, criarmos, trazermos à tona esse país. Portanto, é uma imagem, uma mensagem de otimismo que eu tenho em relação à República de Moçambique. Uma vez mais, muito obrigado, engenheiro, muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Hoje refletimos sobre o passado, o presente e o futuro de Moçambique à luz das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Hoje tivemos esta reflexão com o testemunho do professor doutor, o engenheiro João Mário Salmão, a quem agradecemos pela sua disponibilidade. Para si, estimado telespectador, fica o nosso muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.